Bom, pessoal, vamos para mais uma aula. Eu vou falar do filtro aqui agora, né, a camada de ajuste matiz saturação, tá? Vamos entender o seguinte: se você dominar matiz saturação, curvas e a cor seletiva, né, o selective color, se você dominar essas três técnicas, você consegue manipular qualquer imagem. Essas três técnicas são a base para fazer qualquer ajuste dentro do Photoshop e transformar suas imagens, né, dar uma qualidade mais profissional para suas imagens. Vamos começar pela matiz saturação, que eu acho que é uma das mais complexas. Bom, aqui dentro do Photoshop existem três formas de aplicar, né, os filtros. Tanto a matiz saturação, quanto níveis, curvas, enfim, todos os outros, né? Então vamos lá. A primeira forma de aplicar esse efeito é você vir aqui em imagem, né? Ajustes, matiz, saturação, ou apertar o Ctrl U do seu teclado, tá bom? O atalho dela que é o Ctrl U. Então imagem, ajustes, matiz, saturação. Aqui a gente vai conseguir mexer na matiz, que é o gama de cor da nossa imagem, a saturação dessa cor, ou seja, se ela vai ter mais cor ou menos cor, e a luminosidade. São esses três parâmetros que são os principais. E aqui, por exemplo, dentro do ajuste, eu consigo mexer em cada canal separado. Então, eu consigo trabalhar, por exemplo, dentro do canal do amarelo. E aí eu consigo puxar esse canal aqui mais para o tom de azul, consigo deixar ele mais azulado, ou consigo jogar ele para cá, deixar ele mais quente, mais avermelhado. Na saturação, eu consigo aumentar a intensidade da cor, né? Aumentar a intensidade da cor dentro dessa imagem ou diminuir a intensidade da cor dessa imagem. E também eu consigo aumentar ou diminuir a luminosidade, no caso aqui eu estou trabalhando dentro do canal vermelho. Eu posso trabalhar aqui na principal para vocês verem como que o ajuste se comporta, né? O ajuste aqui no extremo. Então essa é a primeira forma de aplicar esse efeito. A segunda forma, clicando aqui no cadeadinho, eu converto o meu objeto para a camada normal e logo em seguida eu converto ela para objeto inteligente. A partir do momento que eu converto essa imagem para objeto inteligente, eu não consigo mais modificar os pixels dela. Toda vez que eu entro aqui para modificar o pixel, ele cria uma camada nova. A minha imagem ela fica travada. Porém, eu consigo aplicar ajustes nela. E aí eu venho aqui de novo, ó, com ela convertida em objeto inteligente, converter em objeto inteligente. E aí eu aplico o filtro agora. Então vou aplicar o filtro aqui, fazer o ajuste. Dei um OK. O que ele faz? Ele joga esse filtro como se fosse uma segunda camada aqui embaixo, como se fosse uma subcamada da minha camada. Ele fica escondido aqui na minha camada, fica dentro dela, porém eu consigo apagar ou consigo mostrar, revelar ou apagar ele, né, ou esconder ele a qualquer momento. Consigo fazer isso com todos, né, caso eu tivesse mais filtros aqui, ou só com o meu filtro de matiz saturação. Tá? Então essa é a nossa segunda forma. A vantagem, como eu disse, é que eu posso aplicar esse filtro e esse filtro ele pode ser removido a qualquer momento da minha imagem, voltando à minha imagem original, caso eu me arrependa do que eu fiz. Na primeira forma, né? Na primeira forma que eu fiz aqui, ó, tem uma camada normal, e aí quando eu aplico esse filtro, apliquei, o filtro ele está dentro da minha camada, eu não consigo mais voltar ele, eu não consigo reverter. Essa é a principal diferença dessas duas configurações. E a terceira forma, que eu gosto bastante, né, praticamente é a que eu mais uso, você vai clicar aqui embaixo no painel de camadas, e aí no painel filtros, você vai adicionar aqui, ó, matiz saturação. E aí o que o Photoshop faz? O Photoshop cria uma camada de ajuste de matiz e saturação. Então eu tenho a minha camada original, minha camada está preservada aqui, ela não se modifica mais, porém eu tenho uma camada em cima dela, jogando o efeito para ela. Então posso ativar ela a qualquer momento e também posso diminuir a opacidade desse filtro, né? Eu posso, se eu achar que ele ficou muito pesado, eu posso vir aqui fazer o ajuste aqui e deixar ele do jeito que eu quero. Consigo fazer um ajuste fino depois com a imagem finalizada.
Então essas são as 3 formas de aplicar esse filtro na minha imagem. Como que esse filtro trabalha? Eu tenho a opção de vir aqui manualmente e aí fazendo a correção, olhando para a minha imagem, né, e definindo o que eu quero ou não. Então posso fazer a correção aqui manualmente. Se vocês olharem aqui embaixo, ele tem uma barra de degradê. A barra de cima é o que é e a barra de baixo é como vai ficar. Então, por exemplo, se eu escurecer ela aqui, ó, vocês podem ver que em cima era vermelho e embaixo ele está ficando um tom esverdeado. Então ela serve para guiar a gente. Tá? Uma outra configuração também que eu posso fazer aqui, que me ajuda muito, é, por exemplo, essa barra de baixo, ela significa aonde eu estou trabalhando. Então, qual a tonalidade de cor que eu estou trabalhando. Quando eu puxo ela para o lado, quando eu jogo ela aqui para o lado, ó, então aqui eu joguei ela para cá, significa que ela está atuando em cima do tom de azul e o tom de magenta que tem nessa imagem. Quando eu trago ela para cá, só clicar nela e arrastar, ela vai atuar em cima do amarelo, do vermelho e vai pegar um pouco do verde. E aí eu consigo diminuir essa área de atuação dela. Para a hora que eu fizer o ajuste atuar exatamente onde eu quero. No caso aqui eu quero fazer uma atuação em cima da pele. Então eu jogo ela aqui em cima do amarelo, que é o tom da pele da modelo. E aí a hora que eu fizer o ajuste, ele vai trabalhar somente em cima da pele. No caso dessa imagem aqui, eu preciso escurecer um pouco, né, tirar um pouco da luminosidade dela e talvez colocar um pouco de cor. E aí eu posso, por exemplo, ou esfriar essa cor um pouco mais, ou esquentar um pouco mais essa cor. No caso aqui eu vou esfriar um pouco, mais 8, tá? E aí, como eu disse, né, se eu achar que esse ajuste está vazando muito, eu posso vir aqui e diminuir ele para ele não ir para outras áreas da minha modelo. Só que o Photoshop ele tem um recurso muito inteligente para você saber aonde esse filtro está atuando, que é essa mãozinha aqui do lado. Quando você clica nessa mãozinha e clica em cima de alguma cor, por exemplo, aqui eu cliquei e ele já veio aqui para mim amarelo, né? Ou se eu clicar aqui na boca dela, ele vai vir aqui para os vermelhos. Então, quando eu uso essa ferramenta da mão, o Photoshop meio que usa ela como um conta-gota e fala assim, pô, eu quero trabalhar somente em cima da boca da modelo. Então, vou vir com a ferramenta, vou clicar em cima da boca dela aqui, ó. Então, eu cliquei, ó, tava aqui no olho, né, no verde, cliquei aqui em cima da boca, automaticamente ele já foi para o vermelho. E aí, com essa própria ferramenta, eu posso clicar e puxar para um lado ou para o outro. Eu não preciso nem vir aqui no meu painel de ajuste. Com a própria ferramenta, eu posso vir aqui e fazer esse ajuste. Só que, por exemplo, aqui eu mexi na boca dela. E aí ele jogou a minha correção de cor para o rosto. Eu não quero. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu slider e vou tirar aqui, ó. Vou tirar das áreas amarelas. Eu vou tirar esse ajuste da parte amarela dela. E ó, vou diminuir até um pouquinho mais aqui. Dá uma olhada. Aí eu tenho essa opção do olho também, né? Que eu consigo, quando você clica e segura, ele me mostra o filtro antes. E aí a hora que eu solto, ele me mostra como tá ficando. Porém, o que aconteceu aqui? Teve algumas áreas do rosto dela que o filtro acabou invadindo aqui da pele, né? Que tem bastante branco. Eu posso tentar fazer essa correção aqui na mão. Posso vir aqui e tentar fazer essa correção na mão. Porém, eu vou perder um pouco do efeito ali na boca, né? Caso eu não consiga, então ele vai de um pouco para cá e um pouco para cá. Eu tenho uma máscara. Esse filtro, quando ele vem para mim, ele vem com uma máscara. E aí é só eu pegar o meu pincel e apagar na máscara aonde eu não quero que o filtro atue, tá? Eu clico dentro da minha máscara aqui, normal, pego o meu pincel, com a cor preta selecionada, eu venho aqui e apago
todas as áreas que eu não quero fazer o ajuste. Então, eu não precisei recortar a boca, como o pessoal normalmente faz. Não precisei criar um recorte em volta dela ali para poder ajustar o tom dela. E aí a vantagem que a gente tem de criar uma camada de ajuste, né, que a gente chama de filtro não destrutivo, é que eu posso ativar ou desativar ele a qualquer momento, como eu também posso adicionar outros filtros, né, e adicionando outros filtros, e aí regulando depois. Então aqui no caso eu consegui regular a boca dela. Agora eu venho com a mãozinha novamente e clico no tom da pele, por exemplo, eu quero regular esse tom da pele. Quero deixar ele mais avermelhado e tirar um pouco aqui da cor quente, eu quero trazer ela um pouco mais para o frio. E aí ele me mostra aqui o ajuste. Porém agora, o que ela fez? Ela invadiu a boca. Então eu vou trazer ela para cá, vou tirar ela, vou diminuir o meu slider aqui, para ela não invadir tanto a boca e vir mais pro lado da pele, entendeu? Ó, aqui ela já está um ajuste um pouco mais fino. Posso trazer mais a pele para cá e dou um OK. Então eu tenho aqui um ajuste da boca separado do ajuste do tom da pele. Eu consegui fazer dois ajustes utilizando a mesma ferramenta e eu consigo tirar isso aqui a qualquer momento. Como vocês podem ver, ainda tem algumas manchas na pele da modelo, né? E aí eu quero remover essas manchas. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar de novo mais um filtro, né, de matiz saturação. Eu vou clicar nessa ferramenta aqui, né, que é a mãozinha, né, do Photoshop. E aí eu vou clicar no tom da pele que eu quero tirar a mancha, por exemplo, que eu quero pegar um tom mais avermelhado. Então eu vou clicar aqui em cima, né, dessa área. O Photoshop automaticamente já vai selecionar para mim onde eu quero trabalhar. Eu vou estourar a cor, então eu vou aumentar tanto a matiz quanto a saturação, para ele ficar com essa cor estourada. E agora eu vou diminuir o meu slider, que eu vou diminuindo ele, até que o meu ajuste fique exatamente na parte da pele que eu quero. Eu sei que é mais ou menos aqui, ó. Quando eu coloco aqui ele sai fora, então eu venho trazendo ele um pouquinho para cá. Eu venho trazendo ele um pouquinho para cá. Eu sei que ele pegou mais ou menos aqui a parte da pele. Eu volto aqui, zero meus ajustes, e aí agora eu vou tirar a minha saturação, vou deixar essa imagem um pouco mais fria e vou adicionar um pouco de brilho. Então eu fiz o meu ajuste, consegui chegar na pele no tom que eu queria, porém a imagem ficou toda branca. Eu não quero isso, eu quero somente suavizar esse defeito, né? O que eu vou fazer? Eu vou clicar na minha máscara, eu vou inverter a minha máscara, então a minha máscara, o meu ajuste deixa de existir, porque a minha máscara está toda preta. E aí com o pincel, com uma opacidade aqui em torno de 50%, eu venho aqui e vou pintando somente a parte da pele que eu quero suavizar o tom avermelhado. Então eu vim aqui corrigindo somente essa parte. O antes, né? O antes que a pele estava toda avermelhada, aqui da minha foto original, e o depois que eu coloquei um pouco do tom de branco e consegui dar uma suavizada. Eu ainda consigo corrigir mais isso com o ajuste de curva, mas por enquanto, né, a gente está falando de matiz e saturação, o ajuste é basicamente esse. Para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona a matiz e saturação, vou abrir aqui um degradê e vou aplicar o efeito aqui de novo. O que acontece? Quando eu pego a mão aqui, quando eu seleciono a ferramenta da mão e seleciono um tom, por exemplo aqui o tom de azul, vocês viram que a barrinha aqui, o slider já veio para o tom de azul. Se eu seleciono verde, ele já vem para o tom de verde. Então eu vou pegar aqui esse azul mais claro, que ele vai pegar daqui do final até essa parte aqui.
pegar aqui uma do meio aqui para ficar mais fácil, esse tom de azul aqui, ó. O que que acontece? Todo o ajuste que eu fizer agora, ele vai ser feito somente em cima dessa cor. Então, por exemplo, se eu quiser mudar esse azul para vermelho, né, deixar ele avermelhado, o que que acontece? Ele aplica somente em cima dessa área. E aí, conforme eu vou abrindo o meu slider aqui, ó, vou estreitando ele, o ajuste ele vai vindo exatamente para onde eu quero. Eu posso tanto abrir ele, né, para o meu ajuste pegar uma gama maior de cor, quanto eu posso estreitar ele. E aí a mesma coisa, se eu quiser pegar um tom de verde, ele vem aqui para minha área que tem o verde, e agora eu vou fazer o ajuste no verde. Eu vou transformar ele aqui em azul. Trago aqui para o lado do vermelho, né, que ele, aqui é onde ele vai esfriando, e aqui é onde ele vai esquentando. Então vou esfriar ele. E aí agora eu venho no slider e vou estreitando essa barrinha aqui, ó. Então essa é a área que é onde ele está atuando. É lógico que isso é uma parte muito técnica, só para a gente entender como que o efeito funciona, para ficar mais fácil na hora de aplicar numa imagem, né? Uma outra forma também de usar esse ajuste, por exemplo, quando eu quero mudar a cor de um objeto. Normalmente eu faria uma seleção em volta de toda a carroceria do carro que está amarela e depois aplicaria o filtro. Porém, com o ajuste de matiz saturação, eu consigo pedir para ele selecionar exatamente aqui, ó. Pego a minha mãozinha, clico exatamente no tom do amarelo que eu quero trocar. Então ele já selecionou aqui para mim. E aí eu peço para ele trocar, por exemplo, para azul. E aí aqui embaixo ele não veio. Tá vendo que aqui embaixo o efeito não chegou? Eu tenho a opção de clicar nesse conta-gota aqui com mais e vir aqui e adicionar essa parte da cor. Então eu posso vir aqui adicionar essa parte aqui que tem um pouquinho mais de luz. E essa parte aqui que tem as sombras um pouquinho mais forte. Então eu consegui trocar a cor do meu objeto utilizando apenas uma ferramenta sem precisar fazer nenhum recorte. E aí é aquele mesmo esquema, eu venho na minha barrinha aqui e vou ou abrindo ou fechando para o meu ajuste ficar um pouco mais, mais fino depois, né? Aqui eu estou clareando um pouco a cor. Então eu posso trazer essa barra um pouco mais para dentro aqui, ó. Jogar ela um pouco mais para fora para o meu ajuste ficar o mais perfeito possível. Tem uma outra configuração aqui dentro ainda, que eu consigo vir aqui em janela, histórico, e aí eu consigo clicar nessa câmera aqui, para criar um ajuste, como se eu tivesse salvado a pré-definição daquele ajuste. Então toda vez que eu estou no meu ajuste, e eu clico aqui, eu consigo voltar exatamente para aquela fase, né? Então, por exemplo, eu fiz o meu ajuste aqui, deixei ela azul. Eu vim aqui e salvei uma foto do meu tom de azul. Então, por exemplo, eu criei uma foto do meu ajuste, né? Eu salvei a pré-definição do meu ajuste. Só que eu quero fazer uma segunda versão. Eu quero, por exemplo, deixar ele vermelho. Então, volto aqui para minha camada, deixo ele vermelho e peço para o Photoshop fazer uma foto desse ajuste, né? Salvar uma pré-definição desse ajuste. Então, eu posso vir aqui a qualquer momento, clicar duas vezes e ele vem para o ajuste que eu quero, sem precisar ficar criando várias camadas, tá bom? Então o que acontece? O meu ajuste ele acabou invadindo algumas partes da minha imagem, né? Vocês podem ver que o ajuste veio aqui para cá também. Eu tinha um tom de amarelo aqui, o ajuste acabou vindo para cima, é normal isso acontecer. Só que o meu ajuste ele é baseado numa máscara. Então o que eu posso fazer agora? Eu posso simplesmente clicar na minha máscara com um pincel, seleciono a cor preta e venho aqui e faço a pintura de toda essa parte aqui, ó, para tirar esse ajuste daqui. Pronto. Com apenas uma camada de ajuste, eu consegui trocar toda a cor da minha imagem sem perder muito tempo, sem precisar criar máscara, sem precisar fazer nada.
Uma forma bem simples, né? Então é mais ou menos assim que funciona o efeito, né? Eu consigo dentro da minha imagem selecionar uma gama de cores que eu quero que ele atue e aí fazer a correção somente naquele pedaço. Então eu consigo selecionar a mão aqui, seleciono uma área, ele já faz a seleção para mim da onde que ele vai atuar em cima, e aí eu vim aqui fazendo o ajuste. Eu posso clarear, né, aumentar a saturação, como eu posso também mudar a cor somente dessa área. Quando eu clico aqui, ele já mostra para mim como que a imagem está ficando. Posso fazer quantas camadas eu quiser, né? Aqui eu posso pegar, por exemplo, o tom de verde. Posso pegar, por exemplo, esse tom de verde das árvores e deixar ela mais avermelhada, entendeu?